Olá pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou médico dermatologista e hoje nós vamos falar sobre o que? Leishmaniose cutânea. Então, vem comigo e vamos falar sobre esse assunto. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que a gente vai falar de leishmaniose cutânea. E por que é importante frisar isso daqui? Porque a gente sabe que existe outro tipo de leishmaniose, um quadro, digamos, sistêmicos, onde a gente vai ter alterações em outros órgãos. Então, aqui na dermato, a gente vai frisar esse caso, leishmaniose cutânea, e um pouquinho a gente pode falar da leishmaniose mucocutânea. Então, isso é importante. Outra coisa que eu acho interessante de falar é que, por exemplo, eu estou dando aula aos alunos, digamos assim, aonde eu estou, aqui no interior do Paraná, em Guarapuava, no Paraná, a leishmaniose cutânea não é uma coisa tão prevalente, não é uma coisa que a gente vê muito aqui. Então, os alunos da faculdade de medicina daqui provavelmente não vão conhecer a leishmaniose. Diferente de pessoas de região mais do norte, daqui para cima do Paraná já é uma coisa um pouco mais comum. Eu moro aqui no Paraná, mas eu fiz a residência de dermato em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E lá era uma coisa que a gente via mais. Então eu atendia bastante pacientes com esse quadro de leishmaniose cutânea. Coisa que aqui em Guarapuava, no Paraná, provavelmente a gente não vai ver tanto. Então isso é importante. Primeiro, a gente está falando do quadro cutâneo e é importante você saber que dependendo de onde você estiver, pode ser que você nem veja esse tipo de lesão. Esse tipo de doença. E acontece com outras doenças também. Então vamos lá, seguindo. Definição e classificação das leishmanioses, aquilo que eu falei. Então é uma doença infecciosa, ela é causada por um protozoário do gênero Leishmania, né? A gente tem várias espécies, mas o gênero é Leishmania. Ela é transmitida por um inseto, né? Por um mosquito. E esse mosquito é conhecido como o mosquito palha, né? O mais comum, a gente denomina, conhece esse mosquito como mosquito palha. É uma doença endêmica em diversas regiões do mundo, inclusive no Brasil. Aquilo que eu falei, nós teremos regiões aqui no Brasil onde a gente vai ver muito disso, de leishmaniose. Assim como, por exemplo, na região sul, vai ser uma raridade você ver casos desse. Talvez o que você chegar a ver vai ser alguma coisa que veio importada de outro estado, veio de outra cidade e não, digamos assim, originário. Não são mosquitos contaminados que você vai ver, por exemplo, na região sul, Rio Grande do Sul, mais raramente ainda. Nesse momento, nessa aula de dermatologia, nós estamos falando da leishmaniose cutânea. A saber que existe a leishmaniose mucocutânea e existe a leishmaniose visceral, como eu falei. Existem outros tipos de leishmaniose, mas aqui nessa aula o que a gente vai falar é da leishmaniose cutânea, tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá, da etiologia. No Brasil, as principais espécies de leishmania responsáveis por essa parte da leishmaniose cutânea e mucocutânea são essas três. A Leishmania viana brasiliensis, e isso é a espécie, né? A Leishmania viana guaianensis, isso é a espécie, e a Leishmania amazonensis. É complicado dizer que não precisa saber direitinho esses nomes, porque é possível e é provável que em algumas provas de residência você vai encontrar com esses nomes. E aí eu acredito que você tenha que saber principalmente essas três. Essa questão das outras espécies que tem aqui, Lysone, Naif, esses outros, Lindenberg, essas outras coisas, talvez não tão importante, mas essas três, isso aqui eu acredito que seja importante. Então, a mais importante que a gente tem é a Leishmania viana brasiliensis, né? Então, assim, essa é a principal. A gente tem a Viana guaianense, a Leishmania amazonensis, mas a Viana brasiliensis é a mais frequente e a de maior distribuição. Você vê que pega a região norte, norte, nordeste, centro-oeste e sudeste do país. As outras, em algumas regiões um pouco mais específico, mas essa a Viana brasiliensis é a mais prevalente, a mais frequente, né, pessoal? O vetor, como que acontece digamos assim, a contaminação das pessoas com a leishmania? É através da picada do mosquito. Os vetores, então, assim, da leishmaniose são esses insetos, né? Como a gente falou, conhecido como mosquito palha, né? Eles são flebótomos, ou seja, picam para sugar o sangue, né?
E a principal espécie desses mosquitos envolvidos na transmissão, a gente tem esse gênero Lutzomia. A gente tem esse Umbratilis, Flavicus. Esse daqui eu já acho mais difícil, já não acho tão importante saber o nome deles, né? Da Leishmania sim, mas saber que o gênero principal do vetor é esse, o Lutzomia, e existe digamos, essas espécies. Mesma coisa, esses mosquitos vão ser encontrados, cada um deles, mais especificamente em uma região do Brasil, né? E também, digamos assim, na América do Sul. Então a gente vai ter um tipo de mosquito mais prevalente em cada região. Tá aqui o bichinho. Vamos lá. Os reservatórios, isso é importante também a gente saber, que são animais vertebrados que abrigam o parasita, ou seja, nesses animais a gente vai encontrar o parasita ali e eles funcionam como reservatório desse bicho. O que a gente sabe de principal? Os marsupiais. Aqui assim a gente vê o gambá, esse é o principal dele, né, dos reservatórios de Leishmania, mas a gente pode ter em roedores como esquilos, né? Aqui eu coloquei a paca e a cutia também, né? E também alguns macacos, né? Principalmente esse aqui, como diz o macaco prego. Tem a questão dos cães domésticos, então a gente pode ter também esses cães numa casa que seja próximo, digamos, essa área de mata, e esses cães funcionarem como reservatório também, ou seja, esses cães vão ser contaminados com a leishmania também, e eles vão funcionar como reservatório. O mosquito vai lá, vai picar o cachorro, vai, digamos, se encher da leishmania, e aí acaba contaminando o ser humano, porque o cachorro também funcionou como reservatório. Então a ideia do reservatório, isso é importante a gente saber. Distribuição geográfica e prevalência da leishmania. Você vê que, em teoria, ela pega o Brasil inteiro, desde lá da região norte até a região sul. Mas é claro que na região sul vai ser bem menos prevalente. E essa região aqui, essa parte aqui assim da região da Amazônia, do Mato Grosso, essa parte mais para cima aqui é onde a gente vai ter uma maior prevalência. Mas até em estados aqui, Minas Gerais, coisa, a gente já vai ver também uma prevalência maior. Talvez alguns estados aqui do Nordeste você tenha uma menor prevalência, talvez por subnotificação. Isso é importante a gente saber, que também tem isso. Casos em regiões mais precárias, talvez tenha uma grande quantidade do bicho, mas ele seja menos notificado. Mas a gente saber que nessa região mais norte aqui é bem prevalente. Então vamos lá, o que diz aqui? Ele é amplamente distribuído, tá? As prevalências vão variar de região para região, e na região norte ele é altamente prevalente, especialmente essas áreas da Amazônia. E aí é relacionado à área de floresta. Região nordeste, maior prevalência nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Piauí. Tem a ver, será, com a subnotificação? É uma possibilidade, mas a gente vai porque o que diz o mapa. Região centro-oeste, endêmica na região do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Como eu falei, a minha residência eu fiz em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e era uma coisa que eu acabava vendo bastante. Coisa que aqui no Paraná eu nunca tinha visto, leishmaniose. E lá no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, eu acabei vendo quadros disso daqui. Tá? Região Sudeste. A leishmaniose cutânea tem uma distribuição mais heterogênea, porque teoricamente ele ficaria no meio do caminho, né? Prevalente mais no estado de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Tá? Então talvez tenha isso por ele estar ali um pouco no meio do caminho. Tá? Como que funciona o ciclo biológico da leishmania? Ele tem dois hospedeiros, né? O vertebrado, que vai ser o reservatório, né? E a gente tem o mosquito, tá? O vertebrado, o reservatório e o ser humano, né? E a gente tem a parte do mosquito, onde a gente vai ter no invertebrado, como a gente falou, o mosquito palha. O ciclo é dividido em duas etapas. A fase promastigota, que envolve o que ocorre no vetor invertebrado, no mosquito, e a fase amastigota, que ocorre no vertebrado. Esses nomes promastigota e amastigota eu vejo como importante a gente saber que existe isso. Então, no desenho ali,
a gente vê que, digamos assim, mais à direita a gente tem o ciclo da parte amastigota que acontece no vertebrado. Então, ali no ser humano, a gente vê que os promastigotas que estavam no inseto, quando ele pica, ele joga para dentro, e essas leishmanias que estavam nessa fase promastigotas, eles são fagocitados por macrófagos. No macrófago, dentro do macrófago, acontece essa transformação da fase promastigota para a fase amastigota. E uma diferença que você vê entre na característica da leishmania é que nessa fase aqui, assim, na fase amastigota, ela tem esse aspecto de bolinha, né? Enquanto que na fase promastigota que acontece no mosquito, ele já é um bicho aqui flagelado, ou seja, ele tem o flagelo. Então isso é uma diferença na característica, digamos, dele nessa fase. Beleza, então a gente tem isso que o macrófago vai envolver o promastigoto e dentro dele ele se transforma no mastigoto e ali dentro ele acontece a multiplicação. Vai multiplicando, ele rompe esse macrófago, libera mais bicho, novos macrófagos vão vir, vão tentar absorver, não conseguem e dentro desses macrófagos vai acontecendo a multiplicação. E isso vai se espalhando. Então, isso é o que acontece, digamos, na leishmaniose no ser humano. O mosquito vai ali, vai picar. Dentro do mosquito, da fase amastigota, ele vai para a fase promastigota, tem toda aquela migração que ele vai para o tubo digestivo, sobe até essas glândulas salivares do mosquito e ali ele está cheio digamos assim, da leishmania na fase promastigoto, que ele vai picar de novo o vertebrado e vai seguindo o ciclo da leishmaniose. Então é importante isso, a fase promastigota, que vai acontecer no inseto, e a fase amastigota, que vai acontecer no animal vertebrado, seja o ser humano, seja lá o reservatório ou os outros bichos, né, que a gente falou, beleza? Período de incubação e os sintomas iniciais. O período de incubação, que é esse momento em que teve a picada e a formação, o aparecimento da lesão, pode ser de 2 semanas até 3 meses, sendo a média de 30 a 60, de 1 a 2 meses, né? E isso pode variar um pouco, pessoal. Então vai ter até uma questão ali, nas questões que eu digo isso, vai no mais ou menos. Isso varia de uma literatura para outra, é importante isso. A lesão inicial, ele vai fazer uma pápula discreta, né? Vai fazer uma bolinha. Essa pápula normalmente ela é avermelhada, ela é eritematosa e às vezes o indivíduo nem percebe. Vai funcionar como se fosse uma picada de qualquer mosquito. Só que como que funciona a evolução? Essa pápula vai evoluindo progressivamente, ou seja, ela vai aumentando de tamanho, tá? Até que ela abre e forma uma pequena úlcera. E a partir dessa úlcera ela vai aumentando essa lesão. Então aqui nas imagens que a gente tem na lateral, a gente vê que tem uma pequena úlcerazinha e a gente vê essa progressão da úlcera. A gente vê o aumento dessa lesão. Aí a gente vê qual que é a característica, aqui até escrito, depois a gente vai ver a característica dessa úlcera, que é uma úlcera com bordas elevadas e um fundo granuloso. Pode ter uma crosta, pode ter um exudato e ela é indolor. Pode ter uma ou várias lesões, o mosquito pode picar em vários lugares e a partir daí fazer várias lesões. E normalmente a gente tem, digamos assim, o mosquito começa a espalhar, a gente vai ter essa linfadenopatia e os sintomas gerais, assim, no início do quadro. Beleza, então agora descrevendo um pouco melhor a lesão cutânea característica. Então, assim, a lesão cutânea característica que a gente está falando é a úlcera, né? Ela pode variar em tamanho, na forma e número, porque o mosquito pode morder em vários lugares, e a localização é principalmente nas áreas que ficam expostas do corpo, né? Então, assim, esse bicho, o mosquito vai morder aonde a gente expõe.
Aqui é interessante isso que está escrito que, dependendo de fatores como a espécie da leishmania e a resposta imunológica do hospedeiro. Então, vocês vão ver na aula de hanseníase também que isso é super importante, que não é só o bicho, digamos assim, que é importante pro quadro. Vai depender também da resposta imunológica do hospedeiro. E isso varia. Não quer dizer, digamos assim, que uma pessoa tenha menos imunidade, de uma maneira geral para falar. Mas, no fim das contas, é uma capacidade maior ou menor de lidar com esse tipo de infecção. Dependendo de como for, digamos assim, a tua imunidade para esse tipo de bicho, você pode ter lesões menores e às vezes até uma cura espontânea, ou seja, isso pode acontecer dependendo, não é, digamos, uma coisa tão comum. Você não vai dizer que não precisa tratar esperando uma evolução, uma cura espontânea. Normalmente a gente vai indicar tratamento, mas para vocês verem que é uma possibilidade, o paciente pode ter essa cura espontânea do quadro. Tá? A descrição da úlcera, isso é sempre muito importante. Uma úlcera de bordos elevados e o fundo granuloso, um fundo mais sujo, um fundo com secreção. Ele pode ter essa secreção, esse exudato. Então, o importante é isso. E a foto aqui mostra bem, né? Uma úlcera com esses bordos mais elevados, você vê que eles são mais altos, o fundo é mais lá no fundo mesmo, né? A gente tem até uma descrição de que você vê com essa úlcera com um bordo elevado e ela tem essa característica de dar uma afundada, ou seja, a úlcera levanta e quando entra, a borda levanta e quando entra na úlcera ela afunda um pouquinho para dentro da pele, a gente chama de subminado. Pode evoluir lentamente, tornar-se crônicas, podem aumentar de tamanho e aí mais raramente a gente tem esse aspecto vegetante. Não é tão comum de acontecer a úlcera ter um aspecto hipertrófico, um aspecto vegetante e aí simularia bastante um câncer de pele. O mais comum de acontecer, o mais comum da gente ver é a úlcera aberta, mas sim, ela poderia crescer e ter esse aspecto vegetante, verrucoso, alguma coisa assim. Mais comum nas faces das áreas expostas, face, membros superiores e inferiores e as orelhas. Por quê? Aonde a gente vai ter a picada do mosquito. Complicações e formas clínicas atípicas. Leishmaniose cutânea difusa. Aí o que acontece? Aquela coisa que a gente falou da imunidade. Forma rara, é uma coisa mais atípica da doença. Você ter esse bicho espalhando tão... ter esse espalhamento do bicho tão importante na pele, caracterizado pela disseminação das lesões cutâneas pelo corpo, né? E isso é por uma ausência de resposta imunológica adequada, ou seja, o paciente tem uma dificuldade de lidar com esse tipo de infecção. A leishmaniose, e aí vai gerar, vai gerar um quadro múltiplas lesões e vai ser um quadro bem mais deformante, vai ser um quadro bem mais grave. Leishmaniose mucocutânea, uma complicação da leishmaniose cutânea, ocorre quando o parasita ele tem essa disseminação para as mucosas da via respiratória, cavidade oral, e aí você vai ter aquela lesão em cavidade oral, destruição do nariz e até mesmo do céu da boca ali na cavidade. E a gente tem algumas lesões que são atípicas, quando ela fica papulosa, nodular. Lembra que eu falei que ela pode ter esse aspecto vegetante? Pode acontecer, mas não é o comum de acontecer. O mais comum de acontecer é o quadro de úlcera, tá, pessoal? Diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico? Primeiro, suspeitar uma lesão ulcerosa que é mais crônica, faz você pensar em leishmaniose, né? Como que é o exame parasitológico direto? É a gente tirar um pedaço dali, né? E a gente conseguir observar qual forma que a gente vai achar nesse pedaço da pele. A forma amastigota, né? Que é as bolinhas. Ela pode ter uma sensibilidade limitada, principalmente em casos de baixa carga parasitária. E quando você vai ter uma baixa carga parasitária? Em lesões mais antigas. Então, lesões que sejam menores, mais recentes, mais vermelhinhas, mais evidentes, aí você normalmente consegue encontrar o bicho. Você faz uma biópsia,
faz um raspado ali da lesão e normalmente você acha o bicho, apesar de não ser tão fácil assim. Agora, lesões mais antigas, meses, às vezes até mais de ano, aí vai ser muito difícil de encontrar. Porque o que a gente tem ali já é uma resposta inflamatória muito grande, a gente já não encontra tanto bicho. A cultura é feita nesse meio, NNN, tá? Permite a identificação e isolamento do parasito a partir da amostra do tecido, é mais sensível que o parasitológico, mas é demorado e é difícil para fazer, o que eu posso dizer. Os testes imunológicos, a gente tem essa reação de Montenegro, né? Que é feita a detecção por anticorpos. A gente tem a reação de Montenegro e a gente tem outros, digamos assim, a imunofluorescência indireta, tá? A detecção de antígenos por esse outro método aqui. O que a gente tem um pouquinho disso? Um pouquinho de limitação com relação à sensibilidade e especificidade. Às vezes dá negativo e a gente não encontra. Aí tem as coisas mais viagens, né? Que eu costumo dizer que para o nosso Brasil aqui vai ser mais complicado. Técnicas moleculares, PCR, amplificação, mediada por loop, permitem a detecção e identificação do DNA do parasita. Altamente sensível e específico, ou seja, são exames muito bons, mas é muito difícil de conseguir. O que normalmente a gente fazia na residência ali em Campo Grande? Biópsia, tá? Então a gente tirava um pedaço dessa lesão. E aí o que a gente pensava? A gente tinha que pensar nos diagnósticos diferenciais, ou seja, um pedaço ia para o patologista tentar identificar ali se encontrava o bicho. Outro pedaço a gente mandava para o laboratório, porque a gente tinha técnicos que tinham muita experiência, eles faziam o que a gente chama de imprint, pegar esse pedacinho de pele, esfregar na lâmina, como se fosse fazer um print na lâmina ali assim, e olhar no microscópio. Então eles, numa lesão mais recente, eles conseguiam um diagnóstico muito bom. Um pedaço ia para cultura, para fungo, outro pedaço ia para cultura, para bactéria. Então, no dia a dia, o que eu vi às vezes é uma certa dificuldade. Lesões recentes em que a gente via o bicho já de cara, ótimo, diagnóstico muito rapidinho. Normalmente ali o patologista já conseguia nos dar o diagnóstico com as colorações e as coisas dele. Mas às vezes, lesões mais antigas, a gente apanhava bastante para conseguir fechar esse diagnóstico. Aí o próprio patologista fazia parte de imunofluorescência, essas coisas. Então, diagnóstico às vezes tranquilo para as lesões recentes, lesões mais antigas, mais complicado. Tá? Diagnóstico diferencial é importante, esse acrônimo que a gente usa, que refere-se a essas lesões cutâneas, o PLECT, né? Então, com o PLECT, a gente tem a paracoccidioidomicose, a gente tem a leishmaniose, a esporotricose, a cromomicose e a tuberculose. Então, essas são lesões que simulam muito isso e a gente tentava fazer esse diagnóstico diferencial. Aqui nas imagens, essa imagem de baixo, aqui assim desse senhor, é o paracoco. A lesão no dedo, uma esporotricose. E essa lesão na perna, mais acima aqui, a gente tem uma cromomicose. Tuberculose cutânea, que é uma manifestação rara da tuberculose, eu até não pus imagem. E uma outra coisa que é importante é o câncer de pele. Uma úlcera crônica, uma úlcera que não fecha, você tem que abrir a possibilidade de um câncer de pele, um carcinoma basocelular, um carcinoma espinocelular, a gente tem que pensar nisso. Talvez o melanoma um pouquinho mais difícil, o melanoma mais grave, não vai evoluir tanto com essa ulceração. Mas um carcinoma espinocelular, um basocelular, é uma possibilidade, a gente tem que pensar nisso daí. E aí, por isso, é interessante a biópsia para a gente tentar fazer o diagnóstico. Isso para as lesões mais ulceradas, né, pessoal? O tratamento, tá? O tratamento é outra coisa que, volto a lhe dizer assim, aqui no Paraná eu nunca tinha tido experiência com esse tipo de medicação, esses antiamoniais pentavalente, ou glucantime, não é uma coisa que eu via usar aqui, até a anfotericina, tudo bem, para fungo, mas você vê que são medicamentos bem diferentes, né? Glucantime, esse pentostan. São administrados por via muscular, intravenosa, e os efeitos colaterais incluem dor no local da injeção, artralgia, mas o principal que se tem bastante medo são essas alterações cardíacas. Normalmente são pacientes quando vão fazer essa medicação
injetável, intravenosa, ficam em observação e o cuidado que tem que ter com essas alterações cardíacas, né? Uma possibilidade que a gente via fazendo isso era para o pessoal da Infecto, usar esse medicamento aqui direto injetado nas lesões. Então é uma experiência que eles tinham lá no hospital universitário de fazer esse tratamento para lesões únicas, lesões recentes, fazer a injeção do medicamento direto na lesão e eles conseguiam resultado. Normalmente a parte da dermatologia nós fazíamos o diagnóstico e o tratamento acabava sendo feito pelo pessoal da Infecto. Né? A anfotericina B, que é um antifúngico, né? Lembrando que nós temos dois tipos de anfotericina B, a gente tem a desoxifolato e a gente tem a lipossomal. A lipossomal é mais interessante porque ela é menos tóxica, né? Ela é mais tranquilo de você usar, mas infelizmente bem mais caro que a desoxicolato. Miltefosina, que é um antiparasitário, então ele tem um efeito incrível, né? Um medicamento que é feito para câncer, mas ele tem um efeito, né, na infecção causada por protozoário e alguns eumintos também. Então seria uma possibilidade. Lá no local da minha residência, como eu falei no local, o que a gente via mais acontecer era o glucantime e a anfotericina. Se dava às vezes preferência pela anfotericina para pacientes com leishmaniose sistêmica, né? Beleza, tá? E aqui lembrando só da lesão, tá, pessoal? Então, assim, é uma doença que, como eu falei, você vai ver mais dependendo do lugar que você mora ou do lugar que você faz a faculdade, onde você estuda. Né? Região sul raramente vai ver, dependendo da região norte vai ser bem prevalente mesmo, beleza? Vamos lá para as questões, tá? Para ajudar a fixar um pouquinho. Quais são as principais espécies de leishmania responsáveis pela leishmaniose cutânea no Brasil? Letra A, brasilienses, guianenses e amazonenses. Lembrando que esses primeiras duas aqui são importantes também. Leishmania viana brasiliensis, Leishmania viana guianensis, Leishmania amazonensis, Leishmania viana. Então, vai lá, não vou ler todas porque essa partezinha aqui é mais chatinha mesmo. Tá? Qual o principal vetor responsável pela transmissão da leishmaniose? O Anopheles, o Aedes aegypti, Culex, Triatoma ou Lutzomia. Essa daqui bem fácil. Qual é o período de incubação típico da leishmaniose? Isso daqui, lembra que eu falei na hora ali da aula? A gente pode ver alguma variação da literatura, essa questão de período de incubação, essas questões que tem, digamos assim, um período, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, mas eu vi que era um pouquinho diferente, puxa, esse pouquinho diferente às vezes não é tão importante. Vai no que você acha que está mais certo. Tá? Qual medicamento é utilizado como primeira linha no tratamento da leishmaniose cutânea no Brasil? A anfotericina, miltefosina, os antiamoniais pentavalentes, a paramomicina ou imiquimod. Qual das seguintes afirmações é verdadeira, pessoal, em relação ao diagnóstico diferencial da leishmaniose cutânea? O diagnóstico diferencial inclui principalmente infecções fúngicas como candidíase e aspergilose. O acrônimo PLECT é utilizado para lembrar algumas doenças no diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial é focado principalmente em doenças virais como herpes e varicela. Leishmaniose cutânea não apresenta sintomas semelhantes a outras doenças, tornando o diagnóstico diferencial desnecessário. O diagnóstico diferencial inclui apenas outras doenças parasitárias, como malária e esquistossomose. Beleza, pessoal? Vai lá, faz as questões, vê aí o que você acerta, eu espero que você acerte bastante, questões fáceis, e aí eu vou liberar depois o vídeo com a resolução dessas questões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês aproveitem, voltem, assistam mais vezes, se tiver dúvida, manda mensagem, se tiver dúvida, manda questão, a gente discute, o que eu puder responder eu respondo, o que eu não puder responder a gente discute e a gente tenta achar a melhor resposta, tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês, eu vejo vocês nas respostas das questões, tá bom? Tchau, tchau.